Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema reprovação por causa da palavra. Nós vemos que este tema tem sido de grande importância para todos nós, entendendo o tempo que nós estamos vivendo e o que a revelação nos traz. A revelação, ao mesmo tempo que nos traz estímulo, que nos traz alegria, que nos traz conforto, que aviva nossas almas, ela também causa reprovação. Eu imagino o que José passou no meio de seus irmãos, porque quando ele tinha revelação, quando ele mostrava e falava da revelação que ele havia obtido, os seus irmãos diziam que ele queria ser diferente. Seus irmãos tinham ciúmes dele. O profeta disse, por que eles tinham ciúmes dele? Porque ele era espiritual. Ele enxergava, Deus mostrava para ele o programa divino. Deus não mostrou a totalidade de uma vez para José. Deus foi mostrando. Muitas vezes ele passou por situações, por reprovações, que ele não entendeu. Ele não entendia porque ele tinha sido vendido pelos teus irmãos. Ele não entendia porque depois virou escravo. Ele não entendia porque depois que estava tudo bem na casa do seu senhor Potifar, daqui a pouco, onde é que foi parar José de novo? Lá na prisão. Nós encontramos num relato da Escritura que ele não entendia certas coisas. Mas a partir do momento que ele foi passando por aquilo, uma coisa nós entendemos, que desde a primeira aprovação, desde a primeira reprovação, a fé dele nunca foi abalada. Não foi porque lá na prisão ele estava, que a sua fé balançou. Não foi porque os seus irmãos o venderam, que a sua fé balançou. Ele continuou tendo a sua fé da mesma forma no Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele continuou com a sua fé intacta. Não havia inconstância na sua fé. Não importasse o quanto que Satanás colocasse no caminho dele. Não importasse o quantos de empecilhos ele tivesse que enfrentar. Uma coisa que ele não tinha era uma fé inconstante. A fé dele era igual. Até o ponto que quando lá na frente de tudo, no ápice de tudo, de todo o plano que Deus havia designado a José, lá no final, sabe o que Deus fez? Entregou os irmãos de José, que havia vendido ele, na mão dele. E por incrível que pareça, os seus irmãos disseram, ele vai matar nós. Ele vai matar nós. Agora nós se lascou, né? Como diz o ditado. Eles não entendiam. E o de mais sublime que saiu de Jesus ali na cruz, saiu também dali do coração de José para com seus irmãos. Porque ele disse, não te preocupe, tudo isso era o plano de Deus. Tudo isso era um plano de Deus. José não tinha amargura no seu coração, José não tinha ódio no seu coração. O profeta nos ensinou através da palavra que devemos ter isso, mas nós guardamos muitas vezes. O humanismo guarda isso. E aquele teu irmão que te tratou mal uma vez, ou desfez de você, um dia você está por cima, e ele está lá embaixo, e você fala, tá vendo? Agora é minha vez. Agora é minha vez, vou mostrar para ele. Não. José nunca quis isso. Isso nunca teve no coração de José. Isso nunca teve no coração de Jesus. E isto nunca deve ter no seu coração. A terceira puxada nos traz isto.
O humanismo, o profeta disse, se eu tivesse com o meu rifle, eu tinha dado um tiro naquele touro assassino. Depois eu tenho que vender minha casa, pá, hipotecar minha casa para pagar o touro. Mas Deus não deixou ele estar até com aquela espingarda na mão. Aquele rifle, que ele era bom de tiro. Quando ele olhou para um lado, não tinha o que fazer. E Deus teve que tirar dele o ápice, e era o quê? O amor. O mesmo amor que teve por aquele touro assassino, que o fez ajoelhar, foi o mesmo amor que teve por aquele homem grande, que dava 1,5 profeta de estatura, que cuspiu na cara dele e disse, eu vou quebrar você. O profeta disse que teve amor por aquele homem. Ele era acostumado a bater em pregador. O profeta teve amor por aquela pessoa. Muitas vezes, situações acontecem em nosso dia a dia, escutamos da onde às vezes mais dói. Uma coisa, eu digo assim por natural, né? Uma coisa, uma pessoa que você nunca viu lá na rua, ele diz, eu não gosto de você. E outra coisa, chegar o seu irmão e falar para você, eu não gosto de você. Dói. Porque o teu irmão é aquele que tem que estar ali mais próximo, é mais próximo a você. Aquele é um desconhecido lá de fora. E quando nós olhamos para a palavra, para a totalidade da revelação da palavra, quando nós encontramos alguém que tem algo como nós temos algo em comum, que é crermos numa mensagem profética desse dia em que nós estamos vivendo, e muitas vezes quando nós escutamos algumas coisas, assim, difícil até mesmo de se falar, de ouvir da boca daquele irmão que crê na mensagem do profeta, que diz que crê na mensagem do profeta, falar certas coisas, mas não tem nada que Deus quer tirar de você, a não ser o amor. Então dói no coração quando você vê pessoas mesmo, que diz que crê na abertura da palavra, né, passarem por cima da palavra, a falta da revelação, o fazem tão frios daquele jeito, como grandes pregadores que eu já admirei no início da caminhada, já admirei pela sagacidade, pelo conhecimento que tinham da palavra, e ao ponto de eles chegar e falarem assim, olha esse povo que diz que a era de Laodiceia terminou, nunca que terminou. Semana relembrei um vídeo, né, mandaram de um grande pastor, conhecido no nosso país todo e até para fora do país, o exímio pregador da palavra. Jesus nunca disse que ele viria numa nuvem. Não tem nem na Bíblia isso. Então assim, é difícil, dói no coração. Porque quando é um religioso, ele não te conhece, ele não está mais para perto de você. Agora quando é aquele que está suposto a ser teu irmão, aquele que crê na mensagem do profeta, aquele que tem um amor pelo profeta, porque essas pessoas eles têm amor pelo profeta. Eles não estão ali, eles não dizem falsamente que creem no profeta. Às vezes nós tiramos isso e falamos, ele diz que crê no profeta, mas não crê nada. Eles creem sim. A dificuldade está porque Deus trouxe eles só até ali. E nós precisamos entender isto. Deus predestinou eles para chegar até um ponto, e dali eles não vão passar. Você não vai conseguir trazê-los acima. Como tampouco eles conseguirão levar você para baixo. Então a única coisa que vai imperar vai ser só o amor. E no dia, quando chegar lá na frente, quando estiver cara a cara, eles vão ser mais surpreendidos ainda. Porque eles vão ver que eles não entenderam a totalidade do programa divino, e que isso estariam condenados, mas você vai estar lá e vai interceder por eles. Não,
Eles nunca falaram mal do profeta. Eles não falam mal do profeta. Quem fala mal do profeta? Nem aquele que está lá na primeira puxada não fala mal do profeta. Estão me entendendo? Então eles serão surpreendidos isso, porque o verdadeiro amor de Deus estará no seu coração para com cada um. Você não vai discutir, você não vai tentar fazer a cabeça. Não. Muitas vezes é melhor você ficar até calado. Podem tirar você como um covarde que não quis debater, não quis provar. A revelação não pode ser provada, irmãos. A revelação não é provada. Como que você vai provar uma revelação dada por Deus? Você enxergou na Bíblia, mas você vai mostrar para eles não creem. É a mesma coisa de um batismo. Quando você lutava com o denominacional, lutava, mostrava o batismo para eles, eles olhavam na Bíblia, mas não creem, não adianta. Está escrito, mas eles não têm a mente, eles não vão entender isso. Então, aonde Deus te levou, entenda isso. Deus, através da sua graça, elevou você a este nível. Seja agradecido a Deus. Enquanto uns tentam se gladiar, tentam, numa arena, debater, não, apenas creia. Creia. Lembra daquele irmão que era surdo, mudo, né? O que você está fazendo aí? Se você nem escuta, nem fala. Eu quero que todos saibam de que lado eu estou. Todos saibam de que lado eu estou. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Através da sua palavra. Isso foi apenas um desabafo. Creio construtivo. Porque isso nos ajuda, nos torna mais forte, nos fortifica a entendermos o que está acontecendo ao nosso redor. Vamos nos colocar de pé? Efésios capítulo 6. Nunca queira ser compreendido ou entendido. O profeta não foi compreendido e entendido no tempo que ele estava vivendo. Porque um profeta é como representado em águia, e a sua visão sempre está lá mais na frente. E a visão do verdadeiro eleito de Deus hoje está sempre mais além. Enquanto uns estão com a visão lá para trás, a visão do eleito está sempre lá na frente. Então, essa escritura veio no meu coração. É uma escritura muito familiar. É uma escritura que nos ajuda, nos dá força. E ele diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, você colocou a armadura, você está resistindo. Aí diz, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que é a palavra, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O capacete, os soldados quando usavam aquele capacete de latão ou de bronze,
era para proteger a sua cabeça de uma flecha, de uma pancada, de algo. Paulo nos adverte que precisamos também tomar o capacete da salvação, proteger a nossa mente, proteger dos bombardeamentos que vêm. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomar a verdade lá em cima, que é a palavra de Deus, e tomar a espada aqui, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui encerrando esta semana, com gratidão em nossos corações, na Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu santo e poderoso nome, através desses louvores que já entoamos, ó Pai, já cantamos na Tua presença, preparando os nossos espíritos, para assim, ó Pai, podermos adentrar ao Santo dos Santos, e assim colocar a mão dentro daquela panela dourada e tirar a porção que cada um de nós temos necessidade nesta noite. Derrame sobre todos nós, ó Pai, a porção da Tua palavra, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo aqueles que necessitam daquele batismo, ó Pai, pois este traz o selo, e uma vez selado, jamais esse selo pode ser rompido. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido. Faça-nos dignos da Tua presença, para que assim possamos, ó Pai, obter tudo aquilo que temos necessidade. Nós te damos graça e te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Irmã Aldra, venha louvar o Senhor. Bem-vindo, Santo Espírito. Sinta-se livre no Espírito, amém? Você veio adorar o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo, Santo Espírito. Estou em Tua presença. Encha-me com Teu poder, vem morar em mim. Santo Espírito, Bem-vindo, Santo Espírito. Oh, Estou em Tua presença. Encha-me com Teu poder, vem morar. Inesgotável, Consolador e Conselheiro, tome o controle. Tu és a guarda-vida, fonte inesgotável, Consolador e Conselheiro, tome o controle. Mais uma vez, bem-vindo, Santo Espírito. Oh, Tu és bem-vindo. Estou em Tua presença. Encha-me com Teu poder. Vem viver, vem morar em mim. Oh, Santo Espírito. Bem-vindo, Santo Espírito. Estou em Tua presença. Encha-me com Teu poder, vem morar em mim. Tu és a água da
presença. Encha-me com teu poder. Vem morar em mim. Encha-me com teu poder. Vem morar em mim. Aleluia. Oh, graças. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a mensagem reprovação. Reprovação por causa da palavra. Nós vimos aqui nos parágrafos anteriores, onde o profeta estava nos falando sobre Abraão. E a fé de Abraão foi uma fé desafiadora. Desafiou nações e povos. Porque uma vez que Deus havia dado uma promessa para ele, nada podia tirar do seu coração o cumprimento daquela promessa. Deus havia dito para ele que ele teria um filho com Sara, não com sua criada, Agar. Deus havia dito que teria um filho com Sara. Deus havia dito que ele seria pai de multidão de nações. E aqui nesse parágrafo 150, onde nós nos retivemos, o profeta diz assim: o que aconteceu? Aconteceu na minoria uma criança. Agora, você vê aonde eu estou indo? Uma criança é apontar para o Messias. É tudo que tomou. Tomou uma criança para balançar as nações e apontar o Messias. Tomou um obediente, correto. Deus simplesmente precisa de um homem. É tudo o que ele precisa. Em algum lugar ele pode ter uma voz. É tudo o que ele quer. Ter somente um homem em seu controle. Oh, como ele ama ter um homem. Deus precisa ter apenas um homem. E quando nós olhamos para o cumprimento profético na vida do profeta, nós entendemos que Deus teve este homem. E que este homem foi o primeiro grão amadurecido. Foi através deste homem que todos nós subimos a esta era. No momento da vinda do Senhor, foi através desse homem que estávamos ali representados. Foi por representação. Aleluia. Aí ele segue dizendo aqui, ele teve um Noé uma vez, ele teve um Moisés uma vez, ele teve um Jeremias, ele teve um Elias, ele teve um Eliseu, ele teve um João, ele teve um Sansão. Então logo ele pode ter um homem em seu controle, aquela é sua voz. Ele pode falar através disto. Ele pode condenar o mundo. Aqui há muitas interpretações. Por exemplo, há uma linha que diz assim: olha, Deus falou através do profeta e hoje ele fala através da noiva. O profeta era noiva, nós sabemos disso. Só que Deus só fala através de seus profetas. Deus não nos chamou todos profetas. Por isso que quando ele trouxe no livro uma exposição das 7 eras ali, ele disse que o Espírito e a esposa dizem vem, colocando ali Apocalipse 22, 17 e 18, ele diz assim, que o que o Espírito e a esposa estarão dizendo, já terá sido dito nas mensagens. O ministério que a noiva cumpre hoje, não é um ministério à parte do ministério profético, mas é um conjunto. Porque na noiva tem apóstolos, mestres, profetas. Quem foi o profeta?
doutores, pastores. Ele nos adverte ali no livro das eras que eles estariam dizendo o que diz o profeta. E o que eles falarem, ele chegou a dizer ali no livro das 7 eras, possivelmente nós podemos falar amanhã na escola, que eles estariam dizendo, aqueles que levarão a mensagem porque foram fielmente instruídos. Então não há uma revelação nova que a noiva não tem que revelar nada, a noiva não vai revelar nada. A revelação já se deu por meio do profeta. Amém? O que cabe a nós apenas é viver a palavra, refletir ela nas nossas vidas. Porque nós somos o cumprimento da palavra. Quando nós vivemos a palavra, nós cumprimos a palavra. Quando o profeta diz que a terceira noiva ela não cairia, quando nós vivemos firmados na palavra, na totalidade da palavra, entendemos o que ela é, nós estamos dando cumprimento àquilo que ele disse. A primeira noiva caiu, a segunda noiva caiu, mas a terceira, ela não há de cair. Nós ouvimos o profeta falar sobre isso. Não é nenhuma novidade para nós. Apenas estamos repetindo isso. Eu não me importo quando alguém pode dizer que eu sou um repetidor. Eu sou um repetidor mesmo. Deus nos chamou para repetir a palavra. Diga o que diz as fitas. Então, o que nós precisamos entender é que o que ela produz hoje, o ministério da noiva, assim como muitos colocam hoje é a noiva, era o homem, agora é o povo. Mas qual é a função do povo? Revelar a palavra? Não. A função do povo é viver a palavra. Viver a palavra. A esposa não pode acrescentar nada à palavra. Ela tem que deixar do jeito que a palavra foi nos dada. Ela não pode injetar o seu acho, eu penso, não, ela tem que deixar do jeito que está lá. E o Espírito Santo, ele descerá e fará claro, esclarecerá a cada um, à medida que cada um de nós vamos nos aproximando dele. Indivíduo, não é grupo. A cada um de nós, como indivíduo, como vamos nos aproximando desta luz, o caminho se faz mais claro para nós. Então veja, ele pode falar através disto, ele pode condenar o mundo por apenas um homem. Quando o profeta trouxe a mensagem, a acusação, o mundo foi ou não foi condenado? O ministério do tempo do fim, Cristo tomou um homem e disse: eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez. O que Deus precisa apenas de um homem, e ele encontrou. Ele encontrou um para falar. Um que muitas vezes, quando ele colocava o seu pensamento, o anjo chegava a ele e dizia: não, William Branham, não é isso. Não é assim. E ele, na sua simplicidade, vinha do púlpito e contava que o anjo havia lhe corrigido. Ele diz: ó, que coisa! Ele deseja e anela ter um homem em seu controle, que eu possa falar com ele, eu possa permitir que minha voz seja conhecida, se bem que ele suportará uma reprovação, porém farei minha voz conhecida. Oh, sim, a esterilidade primeiro, teve que ser estéril, teve que suportar a reprovação da esterilidade. Sara teve que suportar isto, assim foi com Zacarias e Isabel, tiveram que suportar isto. Olhe hoje, agora, vou dizer algo, olhe hoje para as filhas da prostituta. Ela tem tomado as nações sobre o regulamento político das denominações. A prostituta e suas filhas, olhe que geração de denominações se levantou.
E quão poucos são os justos? Não se preocupe, permaneça com a palavra. A nação dos Estados Unidos, sabe o que fez? Chegou no grupo dos pastores um vídeo de um grande renomado pastor dos Estados Unidos, montou um palco, fez um show, e com as brincadeiras lá e tudo, vocês precisam de ver que coisa mais ridícula. E ao ponto que uma mulher, ele colocou a Bíblia como se fosse uma bola de beisebol, não, uma bola de futebol americano. O homem se ajoelhou, colocou a Bíblia assim, e ela veio correndo de lá de cima do palco e meteu o chute na Bíblia, para a Bíblia voar longe. Pastor dos Estados Unidos. Tem um vídeo, depois eu posso mandar para vocês. Se o profeta tivesse hoje, ele não ia estar condenando aquilo? Mas ele já condenou lá atrás. Quando ele fala aqui, veja o que suas filhas se transformaram. Está muito mais além. O profeta já via isso de antemão que iria acontecer. E suas filhas, olhe que geração de denominações se levantou. Quão poucos são os justos? Não se preocupe, permaneça com a palavra. Aleluia! Está tudo certo. Você pode ser escarnecido, chamado de santo rolador, você pode ser chamado de qualquer classe de nome mau, porém permaneça bem ali. É a palavra, a reprovação da palavra, a coisa que eles dirão de você. Um jovem companheiro, ele deve estar aqui esta manhã, ele é um amigo meu, Jim Paul, jovem Jim, seu povo. Lhe perguntaram outro dia, bem, ele foi batizado aqui, alguém lhe disse, se você for batizar-se em uma igreja, por que não procura uma grande igreja ou algo? Vem, porém ele viu a luz, foi isto, vem, mais são os filhos dos injustos que dos justos. É sempre a minoria, é sempre. Então, correto, quão poucos são os justos? Olhe, quão poucos haviam nos dias de Noé, vem. Olhe o que foi nos dias de Sodoma. Quão poucos são os justos. Quantos filhos a prostituta tem? Ela simplesmente traz filhos de qualquer velha maneira. Porém, eles são todos filhos bastardos. A prostituta traz prostituta. O cachorro traz o cachorro. E o Cristo traz os ungidos. A Bíblia traz os justos. Então, temos que suportar o pensamento de sermos um grupinho. Que coisa graciosa é esta? Olhe para a grande igreja de Éfeso. Havia somente 12 nela. Olhe que grupo temos hoje. O lado deles haviam somente 8 almas no dia de Noé. Haviam somente 5 nos dias de Ló. Não 4. Ló, sua esposa, suas 2 filhas. E ele se tornou um pilar de pedra depois que ela saiu, e ela se tornou um pilar de pedra depois que ela saiu, por olhar para trás. Realmente 3 saíram naquele dia. Jesus disse, como foi naqueles dias, isto cabe a nós vigiar e ter cuidado. Quão poucos são os justos, porém desde que os escarnecedores devem reprovar a estéril, suportar a reprovação da esterilidade primeiro. Eu simplesmente devo me apressar, não quero segurar essas crianças, simplesmente me aguentem mais um pouquinho. O homem é sempre o mesmo. Agora, vou dizer algo novamente, e eu quero vocês, e eu não sei se sendo gravado ou não, mas se estiver na fita, eu quero que vocês me ouçam, vocês na fita. Não percam isto, mas estudem isto. O homem, agora é como sempre tem sido, ele está louvando a Deus pelo que ele tem feito, olhando para o que ele fará, e ignorando o que ele tem feito e está fazendo. Ele louva a Deus pelo que ele tem feito,
Ele olha para o que ele fará, porém ignora o que Deus está fazendo, e então ele perde toda a coisa. Espero que tenham pegado isso. Ignorando o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele tem feito, e ele conhece a promessa que ele fará, porém ele falha em ver o que ele está fazendo. Oh, vocês pentecostais, se não são exemplos daquilo, vocês estão olhando para frente por algo que ia acontecer, e isso já aconteceu bem sobre vocês, e vocês não sabem. Quantas vezes ele quis cobri-los, como a galinha cobre os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Vocês pensaram mais em suas tradições e denominações que em sua palavra e em seu espírito. Que reprovação para Maria, enquanto concluímos. Que reprovação para Maria e José, por sua palavra. É tempo de Natal. Eu planejava segurar só mais um pouquinho, mas vocês ouviram muito disso no rádio. E entre seus pastores, e assim por diante. Que reprovação para Maria e José, para segurar a palavra de promessa de Deus. Recordem agora, o desprezo que levantava uma sobrancelha, quando via a pequena Maria passar, viam José. Você está se casando com uma prostituta. Recorda, irmão, o adultério era morte naqueles dias. Agora você a livra de ser morta. Ela tem que ser mãe por você. Porém, recordem, todo o tempo Deus estava tratando com eles. E era de acordo com a palavra. E eles não sabiam. Uma virgem conceberá. José sabia daquilo, Maria sabia daquilo, porque depois que a palavra foi escrita, houve um anjo falando com eles, vindicando ou manifestando a própria palavra que foi escrita e que ia acontecer. Não sonhe agora, pense, o Espírito Santo desceu à terra. Ele nunca falou com toda a congregação, ele falou com eles. José olhou e antes que o anjo o visitasse, ele disse: bem, agora eu a amo, porém sou um homem injusto, não posso me casar com uma mulher como aquela. E o anjo do Senhor lhe apareceu num sonho e disse: José, tu filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela tem sido gerado é do Espírito Santo. Ó, que coisa, que conforto. E Maria em seu caminho para o poço, a pequena virgem com cerca de 17 anos, ou 18, casada com um homem que havia sido casado antes e tinha 4 filhos, um homem velho. Ela o amava e não sabia o porquê, e ele a amava e não sabia porquê. E aqui elas estavam indo para o poço para pegar um pouco de água, e estava estudando as coisas que ela estava pensando nas escrituras, sem dúvida, e então uma luz brilhou ante ela. Quando aquela luz brilhou, ali estava de pé um anjo. Como deve ter se sentido Mariazinha? Você já pensou naquilo? Gostaria de saber se ela se sentiu assustada como eu ontem. Salve Maria! Salve significa pare. Preste atenção no que eu vou te dizer. Bendita és tu entre as mulheres, pois encontrastes graças com Deus, e vais conceber um filho, não conhecendo o homem, porém vais ter um filho. E sua prima Isabel, sendo velha também, tem também concebido, e terá um filho, e esses sinais serão feitos. Ela disse: como será? A única coisa, eu não conheço um homem. E ele disse: o Espírito Santo fará sombra sobre ti. Aquela coisa santa que nascerá em você será chamada Filho de Deus. Deixe os escarnecedores dizerem o que quiserem. Ela sabia disso. Ela sabia que aconteceria, porque Deus disse assim. Agora, como ela deve ter se sentido naquele dia da dedicação, ou a vinda para a circuncisão do bebê, quando ela estava subindo ali com esse bebezinho em seus braços, daquela maneira, e todas as mulheres mantendo suas distâncias, todas com bons bordados para dedicar seus bebês e tê-los circuncidados, e quase todos puxando um cordeiro, porém ela tinha 2 pombas, limpando para a sua própria purificação.
o bebezinho embrulhado em faixas, feitas de jugo das costas do pescoço de um boi, jugo e agasalho das costas de um boi. Aquilo era simplesmente faixa na manjedoura. Eles não tinham nada para ele. Eles eram muito pobres. E ali ela permaneceu. Não resta dúvida que todas as mulheres mantiveram suas distâncias da pequena virgem. Elas disseram: vê você, ela tem um filho ilegítimo. Vejam como Deus faz com que as coisas pareçam tão radicais. Olha que coisa. Ele simplesmente puxa a lã sobre os olhos de Satanás. Quão imundo, quão sujo, adúltera é o que ela é. Ela é uma adúltera. Aquilo não parou as batidas do coração de Mariazinha. Eles mantiveram suas distâncias dele. Eles ainda estão fazendo a mesma coisa. O chamam agora de santo rolador, fanático ou algo. Quem que estavam chamando agora de santo rolador? Agora, quando o profeta estava pregando ali? Maria sabia de quem era aquele bebê. Ela simplesmente seguiu a mesma. Mas não notaram eles, quando Simeão atrás na sala, ele havia recebido a promessa, ele andou ao redor profetizando, ele disse: o Senhor apareceu para mim e disse: eu não verei a morte. E ele estava com 80 e poucos. Então, eu não verei a morte, antes que veja a sua salvação. Simeão, você é velho, filho, o velho companheiro, como que tem isso em sua cabeça? Simplesmente deixam-no sozinho, ele é inofensivo, ele não vai ferir ninguém. Porém, Simeão tinha a palavra do Senhor. Ele disse: eu vi o Espírito de Deus descer sobre mim, eu fiquei de pé e olhei para ele, e ele me disse: Simeão, tu tens sido um homem justo e não irás. Eu farei de ti uma testemunha ali fora, é tudo. Para que falas isto, Senhor? Isto é da minha conta. Minha opinião é que ele seguramente pode derramar a brasa neles naquele dia. Vocês tiveram uma testemunha, porque não a ouviram? Ali estava a velha cega Ana, assentada no templo orando. O Senhor lhe revelou: Simeão está certo, amém. Ela não podia ver a luz do dia do escuro, mas podia ver mais longe que muitas pessoas hoje que têm bons olhos. Ela viu no Espírito que a vinda do Messias estava à mão, e o Espírito movendo em seu coração. Vem que a igreja pequenina que havia, Zacarias, Isabel, Maria, João, Ana e Simeão, 6 de milhões, como nos dias de Noé, 6 deles, Deus tratou com cada um deles. Eles estavam todos em harmonia, eles todos receberam juntos, amém. Aqui estava o velho Simeão, aqui vem o bebezinho, ele nunca teria ouvido nada acerca disso. Aqui estava o bebê, e então Simeão assentado em seu quarto, o Espírito desceu sobre ele e disse: mova-te, Simeão. Aqui ele saiu andando, não sabendo onde estava indo, como Abraão. Ele estava buscando algo e não sabia onde estava, porém continuou se movendo. Pouco depois se deteve, e o Espírito Santo deve ter lhe dito: ali está ele. Ele alcançou os braços de Maria, tomou o bebê em seus braços, olhou para cima e disse: Senhor, permita que teu servo parta agora desta vida em paz. Meus olhos estão olhando para a tua salvação. A coisa da qual todos estavam zombando, o que as mulheres estavam evitando, Simeão disse: é a tua salvação, Senhor. Naquele instante, aqui veio uma velha mulher cega, entortando seu caminho ao redor, cambaleando ao redor através da audiência, e ela veio a ele. E ela também profetizou, pois estava procurando por ele. Disse a Maria que uma espada partirá teu coração, mas revelará os pensamentos de muitos corações. Que foi isto? Agora calculo que algumas daquelas mulheres disseram: vejam aquilo, veja que classe de porcaria é esta. Ali está você, vem, é isto, vê onde está.
aquele velho homem de cabeça rachada, e ali está ele de pé ali em cima, ante aquela garota prostituta, tratando de dizer uma coisa como aquela. Ali está você, aquele filho ilegítimo, veja, aquela velha Ana sentada ali embaixo, se definhando, indo daquela maneira. Ela não tem nenhum divertimento como temos, porém ali está você, vem. Ela poderia pertencer a todas as sociedades do país aqui, ela veio de uma família muito boa, e ela poderia pertencer aqui, porém ali você vê como aquele grupo se ajunta. Oh, sim, amém. A mesma coisa hoje, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, sendo levantados pelo Espírito Santo, seguro de sim, Senhor. Oh, não conseguiremos, só mais um pouquinho de tempo. Eu tenho outro personagem aqui, estou olhando para aquele tempo, quando a palavra estava sendo manifesta. O homem sábio desejaria que tivesse tempo, Fred, para você ler aquilo. O tem em seu bolso? Suponho que muitos de vocês viram isto na revista. A coisa que o Espírito Santo falou ali em cima, no Rio, 33 anos atrás, eles simplesmente cavaram isto. Em 9 de dezembro, provando isto. Que a astronomia, como Júpiter e aquelas estrelas em sua constelação, eles têm um antigo calendário astrônomo, marcas ali que eles cavaram. Foi exatamente naquele tempo que esta constelação veio, e a constelação dessas estrelas o lançou bem abaixo em direção à Babilônia, e os magos a trouxeram para baixo. Recordem, elas cruzaram suas órbitas e moveram-se para baixo, bilhões de anos, luz, afastadas novamente. E aqueles magos judeus que estavam em cima na Babilônia, eles viram aquela constelação entrar naquela constelação, aquelas estrelas, 3 delas se movendo juntas e formando uma estrela da manhã. E eles sabiam que pela palavra de Deus, aquele era o tempo, quando aquelas estrelas se juntaram, que o Messias estaria na terra. Aquela foi a razão pela qual eles começaram. Onde nasceu ele, o rei dos judeus? Onde está ele? Em algum lugar, pois, quando aquelas estrelas entraram, seus corpos celestiais se tornaram neste grande corpo celestial aqui. Quando aquelas três aqui se moveram juntas, o Messias estará na terra naquele tempo. E quando elas se moveram em suas órbitas, aqueles homens souberam que o Messias estava na terra. Eles eram mestres em seus campos. Eles eram grandes homens, eles eram mestres em seus campos de ciência religiosa. Eles estavam observando o lado religioso disso, e eles viram aquelas estrelas se movendo ali em cima, Júpiter e Sardes, e então se moveram em suas linhas, e eles disseram: sabemos que o Messias está em algum lugar, então ele deve estar em Jerusalém, porque aquele é o lugar principal para as religiões do mundo. Da religião do Messias, são ali. Esses quartéis generais, são ali seus quartéis generais denominacionais. É ali onde fica o grande grupo eclesiástico. E seguiram nos camelos 2 anos. Desceram através do rio Tigre, e através dos pântanos e selvas, jornadeando, indo para a cidade, os corações cheios de gozo. Eles sabiam que quando aquelas estrelas se puseram ali, e até os astrônomos dizem hoje, se elas atualmente, aquelas estrelas viessem àquele lugar novamente, formaria uma estrela de onde eles estavam olhando. Porém, eles tinham que estar naquele lugar para vê-la. Amém, amém. Depende de onde você está. Depende do que você está olhando. Sim. Então, eles a viram e a seguiram, e estavam bem em linha. Não importa onde eles chegaram, estava bem em linha com eles. Ela os conduziu, vem. Ali é onde você tem que ter todas as escrituras alinhadas, tudo. Então, permanecer naquela linha com as escrituras, aquela é a única maneira, te levará diretamente a Ele, certamente levará. Agora notem, aqui vem eles gritando: onde nasceu ele, o rei dos judeus? Em Jerusalém. A estrela os guiou bem ali, diretamente aos quartéis generais denominacionais. Porém, quando se desviaram para lá, a estrela os deixou. Eles entraram na cidade,
para cima e para baixo na rua. Eles pensaram que a cidade estaria cheia de gozo de Deus. Para cima e para baixo na rua, com gozo, eles foram gritando: onde está ele, que é nascido o rei dos judeus? Vimos sua estrela quando estávamos no leste, e viemos para adorá-lo. Recorde, a estrela, eles foram para o oeste. Eles estavam no leste, para o oeste dirigindo, ainda prosseguindo, guia-nos a, absolutamente eles estavam, bem a Babilônia e a Índia estão ao leste da Palestina, como que a sudeste, e eles estavam indo para o oeste dirigindo. Vocês conhecem aquela canção, ainda prosseguindo, guia-nos aquela perfeita luz. Os magos estavam vindo para o oeste, deixando o leste, indo para o oeste, e eles viram aquela estrela. Agora, se eles estivessem no oeste olhando para trás, eles não a veriam. Quando chegaram ali, ela os guiou bem ali, então os deixou. E eles pensaram: aqui está, a estrela tem se ido, então aqui está. Eles estavam na cidade, então, que coisa. Eles disseram, todos estavam simplesmente cantando e felizes, e a glória de Deus iluminou tudo. Então aqui estamos. Sabemos que os nossos conhecimentos, enquanto ele observava aquela constelação, nenhum mestre poderia subir ali e empurrar aquelas estrelas juntas. Sabemos que quando aquela estrela entra naquele corpo celestial, aquele é o tempo em que o Messias está na terra. O Messias está na terra, e muitas centenas de anos, eles passaram sua constelação novamente. Então, há um presente vindo à terra. Note, o Messias está na terra. Quando aquele grupo de estrelas se juntaram, e eles sabiam que ele estava lá, então eles foram aos quartéis generais da religião e começaram a dizer, para baixo e para cima, na rua eles foram, nesses camelos: onde está ele? Onde está ele? Onde está ele que é nascido o rei dos judeus? Vimos sua estrela no leste, e ele está aqui em algum lugar. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Que reprovação! Eles foram ao sumo sacerdote, e ele disse, deve ter dito: qual é o problema com vocês, companheiros? Por que vocês, grupo de fanáticos? Vejam que reprovação. Sobre os seus conhecimentos científicos pelo poder de Deus, eles viram sua estrela e eles eram magos, espertos. Eles estavam no campo da ciência religiosa, e eles sabiam que quando aquelas estrelas estivessem ali, aquele Messias estaria em algum lugar. E aqui é o lugar que devia saber disto. Nada sabia acerca disto. Eu imagino as criaturas de pé na rua dizendo: vejam aquilo, aquele é um grupo de fanáticos, ouçam-nos cantando, onde está ele, nascido rei dos judeus? Eles não sabem que Herodes é o rei aqui embaixo, eles não conhecem o bispo. Que coisa! Onde está ele que é nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no leste. Eles disseram: vem aqui, todos vocês magos aqui ao redor aqui, venham aqui, vocês, todos viram alguma estrela em algum lugar? Não, eu nunca vi nada como aquilo. Todos vocês astrônomos, venham aqui, vocês todos viram alguma estrela em algum lugar? Não. Tem vocês visto alguma coisa como tipo de sinal misterioso? Não vimos nada como aquilo, não. Eles ainda não, também a mesma coisa, eles não veem nada, eles não podem ver isso. Vamos chamar os ministros, o que vocês acham? Não, nunca vimos nenhuma estrela. Bem, o que vocês acham, garotos que passam o tempo todo aqui fora no muro? Vocês observam as estrelas por todo o ano? Vocês conhecem onde cada constelação está nos céus? Vocês conhecem cada estrela? Viram vocês algo? Não vimos coisa alguma. Porém, ela estava lá. Glória a Deus. Que coisa. Não podem vocês ver isto? Está ali bem agora. Eles não podem ver. Aleluia! Está bem ali agora e eles não podem ver. Alguma coisa, um véu tampa deles. Está ali bem agora, eles não podem ver. Está indo bem ao redor deles, e eles não podem ver.
Ah, não vimos nada. Oh, eu fui ali em cima, não vi nada. Seguro que não viram. Simplesmente tão cegos. Não é para vocês verem isso. Se vocês é tão cegos, é seguro que não verá. É somente para aqueles a quem Deus revelará. Aquele é o que verá isto. Aleluia! Sempre tem sido daquela maneira. Seguro. Foi Noé que podia ver a chuva nos céus. Você sabe. Porém o resto deles não podia. Eles não viram a chuva ali em cima. Porém Noé a viu. Foi Abraão quem viu Sara segurando o bebê, correto? Não os escarnecedores que disseram. Pai das nações, quantos filhos tem você agora? Como poderíamos descer através da Bíblia? Os sábios e profetas, através de todo o caminho. Fé é a evidência das coisas que se não veem. Eles conhecem a palavra falada. E ali está, aqui está a evidência disto. Eles viram isto. Não há nada com isto, por quê? Atualmente, quando eles estavam olhando e entraram com um tal grupo, a estrela se foi. A mesma coisa hoje. Aquilo é o que põe muita luz fora. Aquilo é o que põe muito uma luz fora, correto? Sendo fisgado com um tal grupo como aquele. Eles nem mesmo creem nisto, em primeiro lugar. E como vamos ter uma união de igrejas? Como vamos andar juntos, exceto que estejamos unidos? Como é o companheirismo deste vasto mundo aqui? Igrejas unidas do mundo. Como vamos nos unir quando estamos milhões de milhas afastados? Como vamos fazer isto? Os evangélicos conosco, em isto e em aquilo tudo, junto, ainda unidos. Que montão de corrupção. Deus está tomando uma esposa que é pura, santa, inadulterada, permanece com sua palavra. Em 63, em 62, perdão. Esta mensagem 62, ó, 23 de dezembro de 62. Já estava dando início ao casamento. E há muitos que não se dão conta disso. Não se dão conta disso. 60 anos se passou. Vamos colocar 60 anos ou mais? 63? 61 anos. 61 anos se passou e o povo não sabe ainda, não se dão conta. Estão esperando um Cristo aparecer nas nuvens para casar ainda. Deus está tomando uma esposa que é pura, santa, inadulterada, permanece com sua palavra. Correto. A reprovação de Jesus pela palavra. Então pararemos em um minuto. Jesus foi reprovado pela palavra, olhem aqui. Como poderia ele suportar uma reprovação? Quando ele era o divino, Deus encarnado. Ele era Deus, ele mesmo, feito carne. Agora, você sabe que a Bíblia disse assim? Nós o manipulamos. Anjos ouviram. Simplesmente pensa naquilo. Eu creio que Timóteo pôs algo como aquilo. Vejam, sem contradição, grande é o mistério da piedade, pois Deus tem sido manifesto em carne, visto dos anjos. Anjos estavam em seu nascimento, como os anjos devem ter olhado para baixo e regozijado, quando eles olharam para baixo sobre a manjedoura e viram Deus encarnado. Amém. Eles não admira que começaram a gritar. Hoje na cidade de Davi é nascido Cristo Salvador. Anjos regozijaram e eles bateram suas grandes asas e sobre os montes da Judeia eles cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra ao homem de boa vontade.
Eles viram a palavra de Deus enquanto observavam para vê-la manifesta, e ali ela estava. Agora Satanás não creu naquilo, vocês sabem, ele disse, se tu fores, o anjo disse, ele é, esta é a diferença. Se tu fores, faça assim, assim, permita-nos ver-te fazer isto, porém o anjo disse, ele está lá. Os magos com suas ciências religiosas disseram, ele está lá, amém. Aquela é a razão pela qual os arqueólogos todos hoje estão cavando estas coisas que têm sido profetizadas uns poucos anos atrás, que se cumpriria, e aqui estão eles cavando. Eles nunca nem mesmo, não há nenhuma história que já disse que Pôncio Pilatos já esteve na terra. Vocês sabiam disso? Algumas de vocês, crianças, me dizem, onde na história diz que existia um Pôncio Pilatos? Incrédulos escarneceram disso, zombaram disso, disseram, nunca existiu um imperador romano um governador chamado Pôncio Pilatos, porém, cerca de 6 semanas atrás, eles cavaram a pedra fundamental, Pôncio Pilatos governador. Ó, que coisa, que falta de senso. Eles disseram, nunca existiu Ramsés na história, Ramsés sobre o Egito, porém eles cavaram uma pedra, arqueólogos, Ramsés II. Notem, e eles disseram que aqueles muros nunca caíram, arqueólogos estavam cavando ao redor, e a primeira coisa que se sabe, eles cavaram o fundo, onde os muros caíram em Jericó. Vocês sabem, quando a trombeta soou. Eles disseram, aquilo foi somente um mito, uma canção que alguém cantou ali atrás. Sim, os escarnecedores disseram, aquilo foi só um mito. Vocês sabem que nunca existiu tal coisa como os muros caindo, Josué soando a trombeta, correndo para os muros e eles caíram. Nunca existiu tal coisa. E alguns grandes arqueólogos cristãos simplesmente continuaram cavando, porque eles sabiam que tinha que ser assim. Eles cavaram alguns 30 e tantos pés abaixo de onde o resto deles estava, e ali estavam os muros empilhados, bem em cima do outro, simplesmente como a palavra tem dito. Eles disseram, nunca houve tal coisa como Davi tocando um seu instrumento, uma harpa de corda, porque música de corda não foi descoberta até o século XV. Disseram, nunca houve tal coisa. Arqueólogos cristãos cavaram no Egito, aí 4.000 anos atrás, eles tinham instrumentos de corda. Amém. Olha que coisa. Eles disseram sobre as crianças hebraicas fazendo aquelas pedras e coisas como aquelas de palha. Não havia tal coisa. Arqueólogos cavaram naquilo. E o que eles acharam? Aquela é a ciência. O que eles acharam? Os muros da cidade que os hebreus construíram. E a primeira camada de pedras foi de longas palhas. A segunda foi cortada em pequenos pedaços de restolhos. E a terceira, não havia palha. Nações irrompendo, Israel se acordando. Os sinais que os profetas predisseram, sim, Senhor, está tudo direcionado a nós. Irmão e irmã, por que é isto? Nos últimos poucos anos, o mundo do filme nunca fez o que tem feito. Na tela vem a história, os 10 mandamentos de Cecil DeMille. Na tela vem a vida de Jesus Cristo, através de Ben-Hur. Na tela vem o grande pescador, a conversão de Pedro. Todas estas peças religiosas que os cinemas têm negado, sujado, rasgado fora, porém Deus em seu grande poder destruiu da mesma maneira. Exatamente agora, aquelas coisas que têm sido ditas há uns poucos anos atrás, um pobre, pequeno e humilde servo como eu, de Deus, eu disse, houve uma luz que se colocou e me falou, e me disse as coisas a fazer. As pessoas riram e disseram, ele está um pouquinho fora de si. Há uma foto disso, a ciência atirou, aí está a verdade. Eu disse, a mulher está coberta com a sombra da morte. Eles disseram, sombra? Aquilo não tem sentido. Ele simplesmente faz aquilo em sua mente. Há uma foto disso. Deus fará as pedras clamarem. Ele é apto a fazer o que ele quer. Jesus, a reprovação por causa da palavra. O divino Filho de Deus, de pé ali, Emanuel, que reprovação. Deixou que o pescador incrédulo o amarrasse, cuspisse em sua face e arrancasse fora, mãos cheias de barba. E o
desafiasse a fazer qualquer coisa acerca disso. A reprovação por causa da palavra, o quê? Para cumprir a palavra do Pai. Porém, recorde, ele deve suportar a reprovação da morte. Deus, quem não pode morrer, e o único que poderia morrer para salvar um pecador, e ninguém mais, nenhuma segunda pessoa, nenhuma terceira pessoa poderia fazê-lo. Deus, ele mesmo, é o único que pôde fazê-lo. Aqui estava ele, e ele disse: ninguém subiu aos céus, senão que desceu dos céus. Até mesmo o Filho do Homem, que está nos céus. Amém. Eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto, e eles disseram: tu dizes que és o pão da vida? E ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou o pão da vida, eu sou o eu sou. Eles disseram: não tem 50 anos e diz que viu Abraão? Ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. E então deixou que pecadores o amarrassem e deixou que pecadores o amarrassem, a igreja denominacional o amarrasse. Recorde, nos últimos dias, esta rica igreja de Laodiceia, eles o puseram fora, até mesmo da igreja. Vê você, onde está isso agora? Pode você ver por que estou clamando contra aquele sistema? Porque Jesus permitiu que pecadores o amarrassem? Foi para cumprir a palavra, trazer uma reprovação para Deus, morrendo. Deus teve que morrer, ele teve que ser carne para morrer, e Jesus sabia disso. Ele lhes disse acerca disso. Ele disse: destrua este templo e o levantarei novamente. Não qualquer outra pessoa o levantaria, eu o levantarei em 3 dias, eu o trarei de volta novamente. Vocês o destruam e eu o levantarei. Como Jonas estava no ventre da baleia por 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem estar no coração da terra. E eles nem mesmo entenderam isto. Vem uma reprovação por causa da palavra. Ele era agora escarnecido até a morte, para ressuscitar novamente a vida eterna. Ele primeiro teve que ser posto à morte, assim ele poderia ressuscitar a vida eterna e trazer todos os outros seres humanos que estavam em sua forma de vida eterna, que a aceitaria. Vem, ele se tornou humano, se tornou um parente redentor, e teve que suportar a reprovação do todo o escárnio e toda a zombaria, simplesmente como seus servos, companheiros fizeram antes dele, como Moisés, como Noé, como todo o restante dele suportou aquele escárnio. Ele teve que suportar o escárnio. Por quê? Ele tinha a palavra, ele era a palavra. Esta é a razão pela qual eles o escarneceram, mais que nunca. Ele era divino, e a palavra, ela mesma, aleluia, aquilo é o que o fez. Jesus disse: hipócritas, vocês construíram as tumbas dos profetas, e são vocês quem os colocam lá dentro. Eles vêm com a palavra de Deus, e vocês não creem neles. Vocês são culpados por cada um deles. Em Fênix, se Deus permitir, eu terei uma palavra um dia. Eu acusarei esta geração por matar Jesus Cristo, crucificando-o de novo. Eu trarei uma acusação ante aquela associação ministerial, se Deus permitir. Eles são culpados do sangue de Jesus Cristo por crucificá-lo de novo. Sim, Senhor, acusar todos. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Nós viemos até o 233. Acredito que amanhã nós encerramos esta mensagem. Amanhã encerramos ela. Graças a Deus por tudo que temos ouvido. Isso tem servido a porção para nós. Isso tem nos dado fé, nos tem dado sabedoria, nos tem dado entendimento, tem nos posicionado, sabendo que sempre haverá uma reprovação por causa da palavra. E o pior de tudo, que a reprovação sempre vai surgir no meio do povo da mensagem. Sempre vai. É só você se posicionar. Se posicione. Se você não tiver suposto, não tiver disposto a suportar a reprovação, tem que voltar para trás. Porque com o avanço da revelação, sempre vai haver reprovação.
Aqueles vão dizer que você está errado, que você está no ismo, que vocês estão que nós, desviamos da mensagem. Se você para você assistir ou ouvir eles, não lê nem 10% de mensagem que nós lemos nos cultos. Contam histórias, contam historinhas, aquilo outro. Brincam e não dão tempo para a palavra. Como que vão entender o que você está entendendo? Não estão. E se tiver alguém que faz parte desse ministério, que não desça aí na profundidade da palavra, não vai entender. Vai ficar aí como não vai estar entendendo nada. Não vai entender. A coisa vai passar e vai continuar sentado aí, não vai saber nem o que está acontecendo. Vai estar perdido. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essas poucas palavras que tivemos aqui nesta noite, lendo, através desta mensagem tremenda como esta, que tu nos trouxesse antes da abertura dos selos, antes da descida do anjo forte. Já estava preparando nossos corações, mostrando-nos que quando nos posicionasse pela verdade, tinha que haver uma reprovação. Sempre haverá uma reprovação do mundo, para com a nossa forma de viver, nossa forma de ver a palavra. Haverá sempre uma reprovação no tocante à revelação. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus bendito. Fortaleça-nos cada dia mais e mais, nos dando aquele amor divino, para que possa operar dentro dos nossos corações, pois é aquilo, ó Pai, que queremos sempre externar, sempre dar àqueles que necessitam o amor divino. Que a graça e a misericórdia possam ser estendida por intermédio de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, ó Pai, a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, que dedicaram um momentinho aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, para poder ouvir, ó Pai, e dedicar o tempo para ouvir a tua voz, a tua palavra. Ajuda-os em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido: possa curar o enfermo e libertar o cativo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês. Conosco. Já eram conectados conosco nosso irmão Genaí Teixeira, de Montenegro, irmã Cida, irmã Raquel, de Jandira, São Paulo, irmã Ivonete Lopes, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Cachoeirinha, ela postou hoje no chat aí, Cachoeirinha, acho que é a cidade, Rio Grande do Sul. Irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí. Irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul também. Irmão João Carlos, Jandira, São Paulo. Irmão Jailson Souza, da Paraíba. Irmã Andréia, Jandira, São Paulo. Irmã Geni da Silva, aqui de Alto Paraíso. Irmão Romildo, de Alto Paraíso também. Irmã Maria José, de Alto Paraíso. Pastor Ailton Dantas, família, Jandira, São Paulo. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmã Juscelia, Marta, irmã Neuza, aqui de Ariquemes, conectado também. Irmão Otto Weisman, aqui também conectado. Irmão Caio César, Jandira, São Paulo. E irmão Caio, família, Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar ao Senhor com cântico, louvor de sua graça. Deus abençoe a todos. Amanhã, a partir das 9 horas, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente, para continuar o estudo com o livro das 7 eras. Tá bom? Deus abençoe a todos. Louvor de sua graça. Agradeça a Ele com todo o seu coração. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Vejo que não sou como deveria ser. Mas uma coisa eu sei, não sou mais
eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando no que foi ao que serei. Não falharei em ver este grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.